Salve galera, professor Danilo, Física 1, setor 1310. Essa é a aula 5 do nosso curso de revisão do Enem, nossa segunda aula sobre trabalho e energia. Na aula anterior a gente discutiu bastante aí o conceito de energia e as possibilidades da interconversão de uma modalidade de energia em outra, tal, e várias situações onde isso aparece, onde isso ocorre, e entendendo, né, a lei da conservação da energia, que a energia não pode ser nem criada nem destruída, mas sim pode ser transformada e transferida o tempo todo aí nas situações mais diversas, né? Nossa aula de hoje, conforme adiantado lá no final da aula passada, a gente começa falando de trabalho. Nós não entramos nesse assunto ainda, vamos começar com ele agora, né? E aí, moçada, é assim, situação tonta aqui, do cotidiana pra caramba, né? Um moleque chutando uma bola, né? Repara, assim, a questão energética, pensando, foco na bola ali, né? A bola está em repouso, e, portanto, sem energia cinética, mas ela ganha energia cinética quando o moleque dá uma bica na bola, né? E conforme a bola vai andando adiante, essa energia cinética vai se dissipando aí, né, até que a bola pare novamente, tá certo? Dá uma olhada aqui na situação, né? Quando o moleque chuta a bola ganha, por exemplo, aí vamos chutar um valor de energia cinética que ela ganha de 5 joules. Entenda, moçada, que a situação é assim, ganhou por quê? Né? Como é que foi esse processo da bola, de repente, ganhar energia cinética sem estar perdendo energia potencial, sem estar convertendo nenhuma energia que ela, a bola, possuía para energia cinética, né? O garoto aplicou uma força nela, né? Então é o garoto que transfere a energia dele para a bola via a aplicação dessa força. Moçada, a ideia de trabalho tem a ver com essa transferência de energia. Se eu quero variar a energia de um corpo, eu preciso aplicar nele uma força, né? Foi o que o garoto fez ali. O garoto forneceu 5 joules de energia para a bola mediante a aplicação de força. O trabalho dessa força, então, né, vai corresponder aos 5 joules de energia que foram transferidos do garoto para a bola através da aplicação dessa força. Calcular o trabalho, moçada, é calcular o trabalho das forças. Quem realiza trabalho são as forças, tá certo? E calcular o trabalho de uma força não é nada mais, nada menos do que calcular a variação, a transformação, a transferência de energia que essa força promove no corpo em que está aplicado, tá? Essa ideia está toda ali sintetizada no balãozinho do pensamento aí do emoji que simboliza a gente pensando, quebrando a cabeça ali um pouquinho, né? O trabalho de uma força corresponde à variação de energia que essa força promove no corpo em que está aplicada. Conforme a bola vai se deslocando, né? Mas lá na frente ela para de novo. Se ela para de novo, a energia cinética que ela possui ali no final da história é zero de novo. Comparando com o começo aqui, pós-chute, né? Onde ela tinha 5 joules, eu reparo que ao longo do trajeto houve uma variação de energia de menos 5 joules. Essa bola perde 5 joules de energia cinética ali, que não armazena em potencial. Então, literalmente, a bola perdeu 5 joules de energia ao longo do trajeto. Quem foi o responsável por essa perda de energia foi o atrito. A bola para porque há ali uma força chamada atrito atuando sobre ela. E aí, com o olhar trabalho-energia, né, eu reparo que, porque como o atrito foi responsável por parar a bola, em termos de energia, como o atrito foi responsável por uma bola que tinha 5 joules de energia cinética passar a ter 0 joules de energia cinética, o trabalho do atrito foi menos 5 joules. Seguindo essa mesma ideia aí do balãozinho do emoji de novo, né, moçada? Veja que é sempre por aí a conversa, tá? Algumas conclusões que a gente pode tirar generalizando esse caso particular. Primeira conclusão: quando a força colabora com o deslocamento, o trabalho dela vai ser positivo. É o caso do chute que o menino deu na bola. Quando a força se opõe ao deslocamento, como é o caso do atrito, nesse caso aí, o trabalho dessa força vai ser negativo.
E quando a força for perpendicular ao deslocamento, ou seja, nem colabora, nem atrapalha, nem se opõe ao deslocamento, essa força não vai realizar trabalho, o trabalho dela vai ser zero, tá? Indo adiante aqui, moçada, formalizando um pouquinho mais, né? Estamos ali, um bloquinho, submetido a uma força F inclinadinha ali, né? Que forma com o deslocamento um ângulo alfa, tá certo? O trabalho da força, sendo essa força constante, pode ser calculado por essa expressão aí, F vezes ΔS vezes cosseno desse ângulo alfa, que é o ângulo entre a força e o deslocamento, né? Os outros dois termos que estão ali na equação. Por que aquele cosseno lá, né, moçada? Vamos lembrar do círculo trigonométrico. A ideia, moçada, é justamente concordar que tá a ideia, né, que está dentro do balãozinho do emoji lá em cima, né? Esse segundo balãozinho que apareceu aqui. O trabalho tem que ser positivo quando a força colabora com o deslocamento e vai ser negativo quando a força se opõe. Então, moçada, se eu tenho lá um corpinho que vai se deslocar, por exemplo, para a direita, quando é que a força colabora com o deslocamento? Quando a força estiver paralela ao deslocamento, né, formando um ângulo de 0 graus, cujo cosseno é 1, positivo, né? E qualquer outra possibilidade, qualquer outra combinação aqui, né, moçada, entre 0 e 90 graus para cima e para baixo, a força estará colaborando com o deslocamento, seu trabalho será positivo e o cosseno do ângulo entre ela e o deslocamento também será positivo, concordando com essa história, né? Mudando a cor aqui, né, se a força for contrária ao deslocamento ou alguma coisa, né, formando entre ela e o deslocamento ângulos maiores que 90 graus, entre 90 e 180 graus, o trabalho dessa força vai ser negativo, né? Ela se opõe ao deslocamento, o trabalho dela vai ser negativo, e também o cosseno do ângulo entre ela e o deslocamento é negativo, concordando com essa ideia aí, né? Trazendo aí para nós uma equação matemática coerente com essa ideia, né? De que a força favorecendo o deslocamento tem um trabalho positivo, força se opondo ao deslocamento tem um trabalho negativo, né? Vai apresentar um trabalho negativo. E tem mais, né? F cosseno, quando eu faço essa conta aqui, F cosseno alfa, a F vezes cosseno é a componente da força, olha lá no desenho, né? Na direção do deslocamento. É a componente, a parte da força, né? Que colabora de fato, ou que se opõe de fato ao deslocamento, né? Tá certo? Moçada, se a força for variável, nós vamos ter que apelar para o gráfico força-deslocamento, tá? A área do gráfico vai te dar o trabalho aí, numericamente corresponde ao trabalho dessa força, né? Não esquecendo que se a força estiver contrária ao deslocamento, o gráfico vai apresentar um valor de F cosseno alfa aí abaixo de zero, né? Vai ser negativo, o cosseno de alfa vai ser negativo. E aí essa área abaixo do eixo X ali do deslocamento corresponde a um trabalho negativo também, tá bom? Vamos fazer exercício sobre isso já já. Moçada, essa questão aqui da Unital é bem legal para a gente entender umas conversas aqui. Considere que a Lua descreve uma trajetória circular em torno da Terra, sendo o raio dessa circunferência igual a 13,84 vezes 10 a quinta metros. A força que a Terra exerce sobre a Lua é dirigida sempre para a direção do centro da circunferência. Assinale a opção correta. Moçada, olha para o GIF que está aí e perceba o seguinte, né? A velocidade da Lua está o tempo todo representada por um vetor vermelho. E essa força de atração gravitacional aí entre ela e a Terra é perpendicular a essa velocidade, portanto, perpendicular ao deslocamento. Está o tempo todo perpendicular ao deslocamento e, portanto, nem favorece, nem se opõe ao deslocamento e, portanto, o trabalho é zero. Tá? Então, o trabalho realizado sobre a Lua pela força gravitacional da Terra é sempre nulo, alternativa A. Tá certo? Vamos lá, seguindo. Em um trecho do trajeto João Pessoa a São Paulo, um avião desloca-se horizontalmente e com velocidade constante. Admita que as únicas forças que atuam sobre o avião são a força propulsora gerada pelas turbinas, a força de resistência do ar
e a força peso. Então lá, vou fazer o desenho ali, né? Velocidade não é força, né, moçada? Força peso, a força de propulsão, a força de resistência do ar. Por questões humanitárias, eu vou colocar aqui uma força de sustentação, que a Federal da Paraíba não disse, mas sem essas que o avião vai cair, né? Então vamos lá. Está lá a força de sustentação necessária para manter o avião em voo. Com relação aos trabalhos realizados por essas forças, considere as seguintes identificações. Trabalho T é o trabalho realizado pela força propulsora das turbinas. Trabalho R é o trabalho realizado pela força de resistência do ar. Trabalho P é o trabalho realizado pela força peso do avião. Com base no exposto, é correto afirmar que, moçada, o trabalho da força de propulsão, que ele chamou ali de TT, é positivo. Por que é positivo? Porque a força de propulsão, evidentemente, colabora com o deslocamento. O trabalho do peso é zero, porque o peso é perpendicular ao deslocamento. E o trabalho da força de resistência vai ser negativo, porque a força de resistência, evidentemente, aí é só olhar o desenho, se opõe ao deslocamento. O detalhe que a gente é obrigado a pensar para responder a pergunta está ali, ó, no enunciado, quando o cara fala que a velocidade é constante. Para a velocidade ser constante, a força de propulsão tem que ser igual à força de resistência. O valor das forças sendo igual, e aí a única diferença entre o cálculo dos trabalhos de uma e de outra será o ângulo, né? O de uma é 0 graus com deslocamento, o da outra é 180, então cosseno de uma é 1, cosseno da outra é menos 1. O trabalho de ambas vai ter o mesmo valor, só que uma é positiva e a outra será negativa. A gente fica então com a alternativa B de bola, né? O trabalho da força de resistência é igual ao menos o trabalho da força da turbina e o trabalho do peso é zero, né? Alternativa B de bola. Vamos lá, mais uma aqui para sedimentar ideias que nós discutimos agora há pouco teoricamente aí. Um corpo de massa 3 kg se desloca 10 metros em uma trajetória retilínea sob ação exclusiva das forças indicadas pelo esquema a seguir. Determine o trabalho de cada uma das forças aplicadas no corpo. Moçada, olha para o diagrama, o corpo se deslocará 10 metros para a direita na horizontal. Já de cara, eu consigo afirmar com tranquilidade que o trabalho tanto do peso quanto da normal serão zero. Por quê? Porque tanto o peso quanto o normal são perpendiculares a esse deslocamento. Nem colaboram, nem se opõem a esse deslocamento, né? O trabalho do atrito, moçada, é FD cosseno do ângulo, né? A força em questão é o atrito, o deslocamento é 10 e o cosseno é o cosseno de 180, né? O ângulo entre o atrito e o deslocamento é 180 graus. Substituindo valores, então, temos 3 vezes 10 vezes menos 1. O trabalho do atrito é menos 30 joules. O trabalho da força F, F vezes D vezes cosseno alfa. Moçada, não tenho exatamente o cosseno alfa, embora tenha lá dentro do diagrama condições tranquilíssimas de entender, né, que o cateto adjacente é 4 e a hipotenusa é 5, né? Mas, de qualquer maneira, lembre-se, né, que a parte da equação ali, F cosseno alfa, é a componente da força na direção do deslocamento, que nitidamente ali no quadro, moçada, repara ali piscando, né, vai ser uma componente que corresponde a 4 newtons, né, que vale 4 newtons. Então, substituindo F cosseno alfa por 4, deslocamento por 10, o trabalho de F está dando 40 joules. Pergunta B. A soma dos trabalhos de todas as forças aplicadas no corpo. Bom, a soma de todos os trabalhos é 0 mais menos 30 mais 40, né? Que dá 10 joules. Pergunta C. A resultante de todas as forças aplicadas no corpo. Moçada, decompondo a força F aí, igual nós aprendemos aí na aula 2 e 3, né? Eu tenho lá uma Fx de 4 newtons, uma Fy de 3 newtons. Fy mais normal equilibram o peso, tá certo? E aí a resultante fica sendo na horizontal Fx menos o atrito, 4 menos 3, que está dando 1 newton.
Quanto será, então, o trabalho da resultante? O trabalho da resultante é igual a resultante vezes o deslocamento vezes cosseno do ângulo entre a resultante e o deslocamento, que no caso é 0 graus. Portanto, cosseno é 1. Resultante 1, deslocamento 10, cosseno 1. 1 vezes 10 vezes 1, 10 joules. Qual é a importância deste resultado, moçada? É uma teoria que eu não te disse ainda. Peguei o exercício para aproveitar e te dizer. O trabalho da resultante será sempre igual à soma do trabalho de todas as forças. Dá uma olhada ali, né? O trabalho da resultante está dando 10 joules, igual à soma de todos os trabalhos de todas as forças envolvidas, agindo sobre o corpinho. Tudo bem? Mais uma aqui. Uma partícula de 2 kg está inicialmente em repouso em x igual a 0. Sobre ela atua uma única força F que varia com a posição x, conforme mostra a figura. Moçada, força variável. E aí o cara te deu o gráfico força por deslocamento. Como é que eu vou calcular o trabalho de uma força variável se a forma é F vezes D vezes cosseno alfa? Que valor que eu ponho lá no lugar de F? Não põe, você precisa do gráfico força por deslocamento. Tá aí, né? Você vai tirar o trabalho pela área. Essa área toda aqui vai corresponder ao trabalho dessa força ao longo do deslocamento de 4 metros, né? É um triângulo, né, moçada? E área de triângulo a gente calcula base vezes altura dividido por 2, 4 vezes 6, 24 dividido por 2, 12 joules, tá? Então, alternativa B de bola para a questão 1, que pergunta qual é o trabalho da força F no deslocamento de 0 até 4 metros. Aí o cara pergunta, no item B, os valores da energia cinética da partícula em joules, quando ele está em x igual a 2 metros e quando ele está em x igual a 4 metros, respectivamente. Moçada, a partícula estava em repouso, certo? Estando em repouso, né, e sofrendo ação de uma força que vai acelerá-la, né, essa resultante está variando, né, esse corpo está ganhando, em função da ação dessa força, energia cinética. Nós vamos entender isso melhorzinho já já, quando falar dos teoremas da energia cinética, mas assim, esse trabalho corresponde à energia que o corpo ganha na forma de energia cinética, né? Então, veja que no instante, no x igual a 4 metros, o corpo vai ter ganhado 12 joules, então temos aqui 12 joules de energia cinética no x igual a 4 metros. No x igual a 2, eu teria que pegar só essa parcela da área aqui, né, moçada? A parcela que vai de 0 até 2. É um triângulo, base vezes altura dividido por 2, 2 vezes 6, 12 dividido por 2, 6 joules, né? Então, de 0 até 2, o corpo ganha 6 joules de energia na forma de energia cinética. De 0 até 4, ganha mais 6, né? Ganha 12 no total. Alternativa E. Tudo bem? Vamos lá, moçada. Os teoremas relacionados à energia são 3, como está enunciado aí, né? E são os 3 com os nomes das 3 energias que compõem aí o cenário das energias na mecânica. É o teorema da energia cinética, o teorema da energia mecânica e o teorema da energia potencial, né? A energia potencial mais cinética compõe a energia mecânica, já sabemos disso, né? E aí é isso, né? São 3 teoremas, cada um para uma modalidade de energia com as quais a gente trata na mecânica. Não se esqueça que a ideia sempre é que trabalho de forças variam a energia do corpo. Esse delta pode ser variar a quantidade, pode ser transformar, né, mudar a carinha, enfim, transferir e por aí vai. Tem alguns significados possíveis aí. Povo, quando eu penso num trabalho de resultante, por exemplo, caramba, resultante é igual a m vezes a. Na nossa aula de dinâmica discutimos isso, princípio fundamental. Então, moçada, assim, sem muita cerimônia, né, eu vou te apresentar um negócio muito diretamente, assim. Se resultante acelera o corpo, em termos de energia, resultante varia qual energia? Varia energia de associada à velocidade, né? Varia energia cinética. A aceleração pressupõe, né? A ideia de aceleração fala sobre variação de velocidade.
Se varia a velocidade, em termos de energia, varia energia cinética. Então, tranquilamente, temos aqui o primeiro teorema, o teorema da energia cinética. Quem é que varia energia cinética? Resultante das forças que atuam sobre o corpo. Ponto. Vamos lá, Enem 2015. Uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando essa marca em 3,78 segundos. Até se colocar com o corpo reto, foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração, o momento mais importante da corrida. Ao final desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 metros por segundo. Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 kg, o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas é mais próximo de, moçada, é variação de energia cinética, então o trabalho da resultante, né? Variação de energia cinética é energia cinética final menos energia cinética inicial. Energia cinética final, massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2. Menos energia cinética inicial, massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Vantagem ali que a velocidade inicial é zero, né? O cara parte do repouso. Então o trabalho da resultante vai ser só a energia cinética final, massa 90 kg, velocidade final 12, está dito ali, ó, né? Ao quadrado. Dividido por 2, temos aí um trabalho de resultante correspondendo a 6.480 joules. 6.480 joules bate ali na casa do 6,5 vezes 10 a terceira, alternativa B de bola. Tranquilo? Que mais? Bom, moçada, para te apresentar os próximos dois teoremas, eu preciso te apresentar dois grupos de classificação das forças. São as forças conservativas e as forças não conservativas. A título de te ajudar a lembrar, não de fazer a piada, porque a piada é muito infame, já vou avisando, as forças conservativas são as três cujo nome começa com E. Força elástica, força elétrica e peso. Não começa com E, você entendeu a piada, né? Mas enfim, lembre-se aí. Repara, moçada, que são as três forças que têm energia potencial associada a elas. Lembra? Que as três energias potenciais são energia potencial gravitacional, que tem a ver com peso. Elástica, que tem a ver com mola, elásticos, enfim. E elétrica. Né? Então, as forças conservativas, não por acaso, já vamos entender, são as três forças que têm energias potenciais associadas a elas, né? Por sua vez, as forças não conservativas, a gente chama de forças TRAN. T de tração, R de resistência do ar, A de atrito e N de normal. Moçada, o nome forças não conservativas, né, se refere ao fato de que estas forças, quando realizam trabalho, não vão conservar a energia mecânica. Esse não conservativa está diretamente ligado à energia mecânica do sistema. Então, achamos aí o teorema da energia mecânica, né? Essas forças não conservativas, ao realizarem trabalho, vão variar a energia mecânica. Precisa tomar cuidado, porque a gente tem a tendência de achar que elas roubam a energia mecânica do sistema, e nem sempre isso é verdade, né, moçada? O Usain Bolt, que nós acabamos de estudar, por exemplo, ele acelera, ganha energia cinética à beça, com uma intensidade de potência muito grande, por conta do atrito entre o pé dele e o chão. E está ali o atrito, né? É uma das forças não conservativas. O Usain Bolt ganhou energia mecânica por causa do atrito, por exemplo, né? Tudo bem, né? Então, assim, o teorema da energia mecânica está dado lá. O trabalho das forças não conservativas é a variação da energia mecânica. Olha só um exemplo bonito aqui que eu achei na internet, né? Olha o atrito transformando energia cinética, energia do movimento da roda em calor. Calor pra caramba, né? O pneu começa a pegar fogo. Veja você que coisa incrível. Tem mais imagens aqui, ó.
Então, moçada, aí, né, o que nós vimos? As peças são postas uma de encontro à outra e são postas para girar, né, e para se atritar, portanto, né? O atrito vai transformar, o trabalho do atrito vai ser transformar a energia cinética do movimento em térmica. É tanto, né, que até solda as peças. Olha só, mesma situação em freios de carros aí mais potentes, né? O freio chega a ficar incandescente, né? O freio do carro é literalmente um transformador de energia, né, moçada? A real é o atrito com o disco de freio que vai transformar a energia. Mas o sistema visa isso, né? O carro tem energia cinética e o freio vai fazer ele deixar de ter energia cinética. Precisa transformar essa energia em alguma outra modalidade de energia. Vai virar calor. Olha esse GIF aqui também de um sistema de freios desses funcionando sob estresse muito intenso. Explodiu tudo. Tá? E aí tem um mecanismozinho aqui que a Fórmula 1 inventou e que o Enem gostou demais, né, lá no ano de 2009, que é o CARES, Kinetic Energy Recovery System, né, lá na Fórmula 1, e seus maravilhosos carros inventaram um sistema que reaproveita a energia térmica produzida no sistema de freios, né? Quando o piloto freia e o disco de freio esquenta, essa energia térmica, uma parte dela é recolhida pela aparelhagem lá e armazenada na forma de energia elétrica numa bateria. Na hora que o piloto quer a potência a mais ali, ele aciona essa bateria e despeja essa potência extra para o motor, tá? Senhores, Apollo 13, eu adoro esse filme. Isso aqui é a cena dos astronautas voltando para o planeta Terra depois de uma viagem frustrada até a Lua, onde eles não puderam pousar. Dá uma olhada na cena, já te explico. Expect entry interface in 45 seconds. And on my mark, your velocity will be 35,245 feet per second. Marked. 35 seconds to entry interface. Teve a cápsula onde estão os astronautas voltando para a Terra. It's been a privilege flying with you. E tá tudo tranquilo lá dentro, né? Elas estão conversandinho, estão meio tensos. Já vai entender por quê. Tá vendo ali a cápsula voltando para a Terra sem grandes problemas, né? Tá tudo certo. Olha o que vai acontecer a seguir. Flight, we have loss of radio contact. Roger that. Expect to regain signal in 3 minutes. It depends on Ichio. Reparou? A cápsula onde os astronautas estão vira uma bola de fogo. De onde... Como assim, né? O que está acontecendo ali em termos de energia? Por que libera tanta energia térmica? É resistência do ar, né, moçada? É uma das forças TRAN, tração, resistência do ar, né? Atrito normal. A resistência do ar, quando a cápsula entra na atmosfera terrestre, que encontra o ar a uma velocidade estrondosa, a transformação de energia cinética em energia térmica transforma a cápsula dos caras nessa bola de fogo aí. Tamanha transforma a quantidade de energia transformada pela resistência do ar, tá?
Vamos lá, moçada. Enem 2011. Uma das modalidades presentes nas Olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de um atleta estão representadas na figura. Desprezando-se as forças dissipativas, resistência do ar e atrito, para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia seja conservada, é necessário que a energia cinética representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial elástica representada na etapa 4. Moçada, tá certo o papo, mas os desenhos não estão correspondendo, né? Eu quero que a energia cinética da etapa 1 ó, energia cinética, atleta corre, energia cinética, vira energia potencial na etapa 3. Ó, a atleta atinge uma certa altura. O cara tem que correr, né? Porque ele literalmente, o movimento dele vai ser um movimento de tentativa de transformar energia cinética em energia potencial. Mas as etapas são 1 e 3, deixa eu ver aqui, 1 e 3, acho que é a alternativa C. Energia cinética na etapa 1, transformada, totalmente convertida em potencial na etapa 3, perfeito, alternativa C. Tranquilo? O desenho do Enem era esse lixo, né, moçada? Não ajudava muito, né? Mas estava lá escrito, né, moçada? Atleta corre, atleta atinge certa altura, quer dizer, né? Os indícios estavam todos ali de qualquer forma, tá? Olha essa questão aqui. Solta-se um objeto de 1 kg do alto de um edifício de 100 metros de altura. Equipamentos monitoraram a queda e geraram o gráfico a seguir. Determine a partir do gráfico qual foi a velocidade com que o objeto colidiu com o solo. Moçada, é uma queda de uma altura de 100 metros, né? Lá na cinemática a gente aprendeu assim, bom, se a resultante é o peso, o movimento vai ser um movimento uniformemente variado, né? A aceleração é g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, s igual a s0 mais v0t mais at quadrado sobre 2, quer dizer, o gráfico do espaço em função do tempo seria uma parábola, com essa carinha aqui mais ou menos, né? O gráfico evidentemente não é uma parábola, e vou dizer mais. Tem um momento ali do gráfico, a partir por mais ou menos ali do instante 2 segundos, que o amigo fica retinho, né? A cada 1 segundo que passa 1 segundo, o corpo desce 10 metros. Passa 1 segundo, desce mais 10 metros, passa 1 segundo, desce mais 10 metros. É movimento uniforme daqui para frente. Daqui para frente é movimento uniforme. Mas, professor, não está em queda? Como é que pode ser movimento uniforme? Para ser movimento uniforme, aceleração zero, o resultante tem que ser zero. Então, pois é, o que está acontecendo aí de certo é que o corpo está caindo sob a ação do peso, né? Está caindo o ventinho aqui, indicando que ele está caindo sim, né? Mas tem um peso vertical para baixo e tem alguma força equilibrando esse peso, que eu já entendi, né, moçada? É a resistência do ar. E resistência do ar acabamos de entender ali pelo filme do Apollo 13, por exemplo, né? Que é uma força não conservativa que rouba a energia cinética do sistema, né? Então o sistema cai em movimento uniforme, quer dizer, perde energia potencial sem ganhar cinética, né? Por conta da resistência do ar. Então veja, moçada, o que está acontecendo ali? Bom, a velocidade já entendemos, né? Está caindo 10 metros por segundo, né? Calcule o trabalho realizado pelo atrito do objeto com ar, o atrito do objeto com ar é a resistência do ar, durante a queda, no intervalo de tempo total compreendido pelo gráfico. Moçada, olha só, estou agora resolvendo o exercício teoricamente, mas eu quero que a gente lembre ao final que nós estamos conversando sobre o trabalho de uma força não conservativa, que é a resistência do ar. Nós acabamos de dizer que o trabalho da força não conservativa vai corresponder à variação da energia mecânica do sistema. Finge que eu não sei de nada disso. Dá uma olhada para o sistema. Situação inicial: corpo abandonado de uma altura de 100 metros, como está no gráfico ali,
né, a altura de 100 metros, como está indicada no gráfico. Esse corpo tem lá em cima uma energia potencial gravitacional que vale mgh, a massa é 1 kg, o G é 10, a altura é 100. 100 vezes 10, eu tenho lá no início, então, 1000 joules de energia mecânica na forma de energia potencial. Quando o corpo chega lá embaixo, ele tem uma velocidade, nós calculamos, né? De 10 metros por segundo. E, portanto, tem uma energia cinética que vale meio de mv ao quadrado. A massa é 1, meio de 1 é meio, v ao quadrado, 10 ao quadrado, 100. 100 dividido por 2, caras, 50 joules. E não tem energia potencial, né? Se eu adotar que a altura é zero aqui no solo, a energia potencial é zero. Então a energia mecânica do corpo, que era 1000 lá em cima, chegou aqui embaixo, só tem 50. Cadê os outros 950 joules de energia? Ora, alguém tirou do sistema, né? A energia mecânica do sistema diminuiu 950 joules. Então, de quanto foi aí o trabalho do atrito, a variação da energia mecânica? Precisa tomar um cuidado, né? Duas coisas. O trabalho da resistência do ar não foi, né? Não se engane, o trabalho da resistência do ar não foi 950 joules. Pensa certo por dois motivos aí. Primeiro é a variação da energia mecânica lá em cima. A variação foi negativa, a energia mecânica diminuiu. Então, primeiro motivo para você pensar, não esquecer do sinal negativo ali. É menos 950. O segundo motivo, moçada, é lembrar, né? O corpo, conforme o corpinho está caindo para baixo, a resistência do ar é para cima, ela é contrária ao deslocamento, né? E forças contrárias ao deslocamento realizam um trabalho negativo. Certo? Então não é 950 mesmo, né? Não se esqueça do sinal negativo ali. É menos 950 joules. Tudo bem? Bom, daí, moçada, sobrou, né, o trabalho das forças conservativas. Eu te falei, eu te anunciei, né, antes, que as forças conservativas são as três forças que têm energia potencial associada a elas. Vou dizer mais, vou de um jeito meio piegas te dizer o seguinte, olha, cara, as forças conservativas são as forças que têm acesso à chave do cofre das energias potenciais. São elas que podem transformar a energia cinética em energia potencial e botar no cofre, ou abrir o cofre e tirar a energia potencial de lá para transformar em energia cinética. De qualquer maneira, elas são conservativas. Como assim? Se isso aqui é energia cinética, isso aqui é energia potencial, ou elas fazem isso, ou elas fazem isso. Como assim, professor? Ou elas transformam potencial em cinética, ou cinética em potencial. Mas a quantidade das duas é conservada. A quantidade das duas, também chamada de energia mecânica, a depender destas forças e do trabalho que elas realizam, não vai variar, vai se conservar. Mas elas transformam a energia potencial em cinética e cinética em potencial. Então, o primeiro indício, né, moçada, é que ficou para elas, né, o terceiro teorema, que é o teorema da energia potencial. O trabalho delas, das forças com E, elétrica, elástica e peso, vai ser a variação da energia potencial. Mas dá uma olhada lá numa situação bem tonta, assim, bola caindo sob a ação da força peso. Quando a bola cai, o trabalho da força peso é positivo, né? Afinal de contas, o peso colabora com esse deslocamento. E, no entanto, a variação da energia potencial é negativa. A energia potencial diminui nessa queda, né? Na subida,
é o contrário, né? Na subida, de novo, na subida, depois que quica, o trabalho do peso, a variação de energia potencial é positiva, né? A energia potencial aumenta na volta, né? Quando ganha altura vai aumentar a energia potencial, então a variação é positiva. Mas na subida, o peso é para baixo, deslocamento para cima, o trabalho do peso vai ser negativo. O peso se opõe à subida. Então repara lá, né, moçada, que os sinais do trabalho do peso e da variação da energia potencial são sempre contrários. Então precisamos fazer uma correção na formuleta lá embaixo. Precisamos botar um sinal negativo ali para destrocar os sinais, para os sinais ficarem coerentes entre si. E está aqui para você o teorema da energia potencial. Tá? Então veja, moçada, temos daí, a partir disso, dois sistemas diferentes aí. Os sistemas conservativos e os sistemas não conservativos. A ideia é, num sistema conservativo, a energia mecânica se conserva, a energia mecânica é constante. Qual é a condição para um sistema ser conservativo? A condição é que o trabalho das forças não conservativas, que são as forças Tran, né? Tem que ser zero. E sistemas não conservativos, os sistemas onde a energia mecânica varia, essa variação da energia mecânica sempre é resultado do trabalho das forças Tran, das forças não conservativas. Tá? Cuidado, moçada, com exemplos como esse aqui, olha só. Um pêndulo oscilando de lá para cá, de cá para lá. Qual dos seguintes gráficos melhor representa a energia mecânica total do pêndulo, energia T total, em função de sua posição horizontal? Ele está indo de x1 para x2, né? Está indo para um lado e para o outro. E aí a pergunta é da energia mecânica. Bicho, aí temos que tomar cuidado. Dá uma olhada nas forças que estão atuando ali no pêndulo, né? Lembra do nosso esqueminha, protocolo com duas etapas. Forças de campo tem o peso. Forças de contato tem só a tração. Ixi, tração é força Tran, né? Tração é força não conservativa. Será que vai variar a energia mecânica? Afinal de contas, o trabalho dessa força de tração vai ser a variação da energia mecânica. E agora? E agora, povo, é você perceber o seguinte. A força de tração é o tempo todo perpendicular ao deslocamento. Em qualquer ponto dessa trajetória circular do pêndulo, ela vai ser perpendicular ao deslocamento. Em sendo perpendicular, lembra, cosseno de 90 graus é zero, mas não é por isso, né? É porque ela não está nem ajudando, nem atrapalhando, nem se opondo ao deslocamento. Ela não realiza trabalho. E se a força de tração, que é a única Tran que está ali, não realiza trabalho, não vai haver variação da energia mecânica, a energia total vai se conservar o tempo todo. É fato que vai virar potencial, vira cinética, vira potencial. Vira cinética, vira potencial. Quem está fazendo essa transformação aqui de potencial em cinética para potencial de novo é o peso, não a tração. Né? A quantidade total, a soma de cinética com potencial está dando sempre o mesmo valor entre x1 e x2. Exercício importantíssimo para, né, clarear ideias aí. Povo, penúltimo assunto nosso aqui é o assunto de potência, também de uma relevância federal nos vestibulares aí no Enem, sensacional. A ideia, moçada, deixa eu explicar para você teoricamente algumas coisas aqui, ó. Lembra da velocidade média, por exemplo? Como é que eu calculo a velocidade média? Delta S sobre delta T. Lembra a aceleração média? Lembro, a aceleração média era delta V sobre delta T. Que mais? Corrente elétrica. Delta Q sobre delta T. Caramba, né? Todas muito parecidas ali, percebe? Se você nota, né? Todas dividindo por delta T.
Vamos lá pensar em cada uma delas em separado. O que velocidade mede? Se eu tenho dois corpinhos aqui, o verde e o laranja, ponho para correr os dois. Qual dos dois está mais veloz? Ah, o verde. Por quê? Porque o verde se desloca com maior rapidez. Mostrada, a velocidade mede rapidez com que o corpo se desloca. Assim como a aceleração mede a rapidez com que a velocidade do corpo varia. A corrente elétrica mede a rapidez com que as cargas atravessam o circuito. Povo, o tempo todo, quando eu falo em rapidez, é óbvio que eu preciso especificar o tempo. E está lá o tempo nas equações na divisão. Estou te explicando o quê? Estou te explicando que dividir por ΔT é calcular a rapidez com que alguma coisa acontece. Que coisa? O que estiver lá em cima. Então, de novo, né? Velocidade é a rapidez com que o corpo se desloca, a aceleração é a rapidez com que a velocidade varia, corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica é a rapidez com que as cargas atravessam os trechos do circuito. A potência, moçada, a potência... Espera aí. Sim. Potência, a formuleta da potência, olha só, ΔT embaixo. ΔE sobre ΔT. O que é esse ΔE? Porque o ΔT eu já entendi. A potência calcula a rapidez com que o consumo ou a transformação de energia está ocorrendo num aparelho, numa máquina, num organismo, sei lá. Né? Repara, moçada, assim, ó, exemplos. Uma lâmpada de potência 40 watts. O que é o watt, que é a unidade de medida de potência no sistema internacional? É o 40 unidade de energia por tempo. É o joule por segundo. Tá? Uma outra lâmpada de 100 watts, ou seja, 100 joules por segundo de potência, consome energia com maior rapidez, né? A cada segundo que ela fica ligada, gasta 100 joules, a outra a cada segundo gasta só 40. Então, acho que ficou claro, né, que a ideia de potência está ligada diretamente à rapidez com que a energia é consumida, transformada, sei lá, né? E aí veja aqui você alguns aparelhos e suas respectivas potências. Por que será que o chuveiro é o vilão do consumo de energia da casa? Olha a potência do cara. Né, ele gasta energia com muito mais rapidez. A cada segundo que o chuveiro ficar ligado, você pode deixar ligada aí a TV 10, 20 segundos até 60 segundos. É 1 para 10, 1 para 20, 1 para 60. Né? Uma coisa de louco. Home theater tal, aí as usinas, né? Angra 1, Angra 2 e Itaipu, potências monstruosas, ainda bem, né? Precisamos dessa energia aí. E a potência de um carro também, 7.350 watts, 7.350 joules de energia do combustível viram energia cinética, vai ver o rendimento ali a cada segundo. Bom, moçada, aí tem algumas informações importantes. Está lá aí um motor elétrico. O motor elétrico vai receber uma energia de entrada, que a gente fala, né, que é uma energia elétrica, que é a energia que ele consome, a modalidade de energia que ele consome é a energia elétrica. E a ideia do motor elétrico é transformar essa energia elétrica em energia de movimento. Né? O que eu quero é movimento com essa máquina aí. Uso energia elétrica e eu quero energia cinética, né? Que eu vou chamar de energia útil. A máquina inevitavelmente dá uma esquentada, né? Então uma parte da energia que entrou na forma de energia elétrica não vai ser transformada em energia útil, vai ser perdida, vai ser dissipada na forma de calor ali, geralmente na forma de calor. Qual é a relação entre energia total, energia útil e energia dissipada? A energia total, como o próprio nome diz, é a soma das outras duas, né? Se eu dividir todas as energias ali por ΔT, eu vou ter a potência total, a potência útil e a potência dissipada. E a relação entre as potências é a mesma, né, das energias. Potência total é igual a potência útil mais potência dissipada. O rendimento de uma máquina tem a ver com quanto da energia total
ela consegue utilizar, consegue aproveitar para aquilo que nos interessa, né? Então, é o rendimento cujo símbolo é esse N aí, esse N grego, né, todo rebuscadinho, é a relação entre a potência útil e a potência total. Tudo bem? Veja, não preciso falar de um motor elétrico, pode ser qualquer máquina, né? Pode ser organismo, como eu te falei. No caso do carro, por exemplo, a potência total de entrada é a energia do combustível que está sendo queimado. A potência útil é a energia cinética do carro. O carro também esquenta, né? O motor fica quente, pneu esquenta, tem os atritos com as peças e tal, que também geram calor. Quer dizer, muito da energia inicial ali, liberada na queima do combustível, é perdida na forma de calor, né? Não tem jeito, né? Não tem máquina com rendimento 100%, não tem. Vamos lá, questão do Enem, modificadinha aqui. Com o objetivo de se testar a eficiência dos fornos de micro-ondas, planejou-se o aquecimento de 10 graus Celsius de amostras de diferentes substâncias, cada uma com determinada massa, em 5 fornos de marcas distintas. Nesse teste, cada forno operou a potência máxima. O forno de maior potência foi aquele que cedeu energia... Não, peraí, desculpa, forneceu a maior quantidade de energia em menos tempo. A definição de potência é essa, né? Tá certo? O mais potente é quem fornece energia com maior rapidez. Mais uma do Enem aqui. O esquema mostra um diagrama de bloco de uma estação geradora de eletricidade abastecida por combustível fóssil. Tá, olha aqui, moçada, tá aqui a fornalha, que vai esquentar uma água que vaporizada, assim como lá vimos, né, na aula anterior, na usina termonuclear, só que na termonuclear não é um foguinho, é o próprio combustível nuclear que vai esquentar a água, mas o resto é a mesma coisa, né? O vapor vai girar uma turbina que está acoplada mecanicamente a um gerador que, quando gira, gera energia elétrica, tá? Vamos lá. Se fosse necessário melhorar o rendimento dessa usina, que forneceria eletricidade para abastecer uma cidade, qual das seguintes ações poderia resultar em alguma economia de energia sem afetar a capacidade de geração da usina? Moçada, ele está falando literalmente, textualmente, em economia de energia, sem afetar a capacidade de geração. Moçada, olha a alternativa aí, usar o calor liberado com os gases pela chaminé para mover outro gerador. Galera, é literalmente assim, o calor liberado é energia dissipada. Mas se eu puder aproveitar essa energia, ela deixa de ser dissipada. Eu aumento o meu rendimento. Tranquilo, moçada? Sem precisar de muito mais explicações? Acho que foi, né? A eficiência de um processo de conversão de energia é definida como a razão entre a produção de energia ou o trabalho útil e o total de entrada de energia no processo. Já sabemos disso, né? Ele está dizendo que o rendimento N é a razão, portanto, a divisão entre a produção de energia útil, potência ou energia útil, sobre a energia que ele chamou de energia total, de entrada de energia no processo. Tá, traduzindo numa equação as 3 primeiras linhas do texto ali. A figura mostra um processo com diversas etapas. Nesse caso, a eficiência geral será igual ao produto das eficiências das etapas individuais. Moçada, essa informação está dada aqui, ó. Tá? São 3 etapas. A eficiência 1 vezes a eficiência 2 vezes a eficiência 3 da eficiência global do sistema, que incrivelmente é 1,6%. É uma eficiência pífia, né? Mas, vamos lá. A entrada de energia que não se transforma em trabalho útil é perdida sob formas não utilizáveis, como resíduos de calor. Aumentar a eficiência dos processos de conversão de energia implica economizar recursos e combustíveis. Das propostas seguintes, qual resultará em maior aumento da eficiência geral do processo? Aumentar a quantidade de combustível para queima na usina de força. Ele acabou de falar lá em cima que quer economizar combustível. Se aumentar a quantidade de combustível, está errado. Utilizar lâmpadas incandescentes que geram pouco calor e muita luminosidade. Moçada,
As lâmpadas incandescentes foram banidas do mercado. É dificílimo você achar lâmpada incandescente hoje em dia, justamente porque elas convertem muito pouca energia elétrica em luz. Elas geram muito, muito calor. Olha a eficiência lá no final da parte 3, que é justamente essa etapa, né? A etapa que a lâmpada transforma energia elétrica em luz. É só 5% que vira luz de fato. É um inferno, é uma porcaria de uma desperdiçadora de energia essa lâmpada aí, né? C. Manter o menor número possível de aparelhos elétricos em funcionamento nas moradias. Moçada, isso vai diminuir o gasto de energia, mas não vai aumentar a eficiência do processo, né? É muito bonitinho, né? Manter o menor número de aparelhos elétricos ligados e tal, economiza energia, ecologicamente corretíssimo, mas você não aumentou a eficiência do processo fazendo isso. Você só diminuiu o consumo. É diferente, são ideias diferentes aí. Tem nada a ver. Utilizar cabos com menor diâmetro nas linhas de transmissão a fim de economizar o material condutor. Cara, se você usar cabos mais finos, o gasto de energia na transmissão vai ser ainda maior. A eficiência vai baixar de 90%. Vai ficar menor. Você vai conseguir o contrário do que você quer, né? E item E, utilizar materiais com melhores propriedades condutoras nas linhas de transmissão. Beleza, né? Se conduz melhor, gasta menos energia, dissipa menos energia. E lâmpadas fluorescentes nas moradias. Cara, a lâmpada fluorescente é muito mais eficiente que a lâmpada incandescente, né? Tá perfeito o que está no item E ali. Você ia melhorar a eficiência 2 e a eficiência 3 com essas duas medidas aí. Tá certo? Maravilha! Para irrigar sua plantação, um produtor rural construiu um reservatório a 20 metros de altura a partir da barragem de onde será bombeada a água. Para alimentar o motor elétrico das bombas, ele instalou um painel fotovoltaico. A potência do painel varia de acordo com a incidência solar, chegando a um valor de pico de 80 watts ao meio-dia. Por entre 11h30 e meio-dia e meia, a potência média é 50 watts. Considere a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado e uma eficiência de transferência energética de 100%. Beleza, 50 watts usados, 50 watts aproveitados. Tá bom, né? Obrigado. Fica mais fácil. Qual é o volume de água em litros bombeados para o reservatório no intervalo de tempo citado? O intervalo de tempo citado, moçada, é de 11h30 até meio-dia e meia. O intervalo de tempo é 1 hora. ΔT é igual a 1 hora. Hora não é a unidade de sistema internacional, né? Precisa transformar para segundos, 3.600 segundos. A potência é 50 watts. Ele quer saber qual é o volume de água bombeado em litros a essa altura aí de 20 metros. Vamos lá. Potência. Qual é o ΔE? É ΔE potencial, né? Energia potencial, que está variando quando eu subo, né? Levo um corpo, uma massa para uma altura maior. Sobre o ΔT. Variação de energia potencial, M vezes G vezes ΔH. Sobre o ΔT. Não vou substituir nada ainda, agora. A massa é o que eu quero saber. Lembre-se, moçada, que 1 litro de água tem 1 quilograma de massa, né? O G é 10, a altura é 20, sobre um ΔT de 1 hora, 3.600, tudo isso é igual a 50, né? Que é a potência. Então, né, esquece esse intermediário aqui, já usei. 50 vezes 3.600 dividido por 20 vezes 10 dividido por 200. Tenho aí 900 quilogramas de massa correspondendo aí a 900 litros de água. Tranquilo? Mais um, esse do Enem. Esse do Enem gosta dessas conversas. A eficiência de uma usina do tipo da representada na figura é da ordem de 0,9, ou seja, 90% da energia da água
no início do processo, se transforma em energia elétrica. A usina Ji-Paraná, do estado de Rondônia, tem potência instalada de 512 milhões de watts, 512 megawatts. E a barragem tem altura de aproximadamente 120 metros. A vazão do rio Ji-Paraná em litros de água por segundo deve ser da ordem de... Moçada, potência instalada é potência total, tá? Então, aquele rendimento lá dos 90% não nos interessa, tá? O que eu tenho ali, então? Qual é a energia de entrada, né? Que está se referindo à potência instalada. A energia de entrada é a energia potencial gravitacional. Ele perguntou da vazão de litros, né, cara? Eu vou calcular a massa. Vai dar em quilogramas, 1 litro d'água é 1 quilograma, é só trocar o nome, né? E por segundo, né? Então vamos lá, M vezes G vezes ΔH sobre ΔT. A potência é 512 mega, né? 512 mega, quilomega, 10 a sexta watts, é igual à massa que eu estou procurando, vezes G10, vezes variação de altura 120, dividido pelo ΔT, que ele está pedindo em 1 segundo mesmo, né? Então temos aí 512 mega dividido por 1.200, 120 vezes 10. Está dando aí, moçada, 426.666,66666 metros, né? Algo em torno de 500 mil litros por segundo. 500 mil litros d'água por segundo, amigo. Violência, hein? Vamos lá. Última conversa nossa aqui, moçada. Pega uma conta de energia elétrica da sua casa, chama de conta de luz bem equivocadamente, né? E você vai ver ali, um dos pedaços dela está com o histórico do consumo em quilowatt-hora. Moçada, a ideia do quilowatt-hora, né, falando em consumo de energia elétrica, professor, não é essa energia em joules? Pois é, mas repara o seguinte, né? Potência não é ΔE sobre ΔT? Se potência é ΔE sobre ΔT, o consumo de energia, o ΔE, pode ser dado pelo valor das potências vezes o tempo que os aparelhos ficaram ligados, né? E aí, moçada, se eu estou usando a potência em watt e o tempo em segundo, watt é joule por segundo, vezes o tempo em segundo, beleza, né? Corta, segundo com segundo, vou achar o resultado da energia em watt, em joules, né? Mas eu também posso usar a potência em quilowatt, é muito comum. E o tempo em horas, né, moçada? Veja, é uma questão de comodidade, moçada, porque assim, não dá. Se eu fosse calcular o consumo de energia de uma casa, hein, em joules, ia dar um número estrondoso, gigantesco, né, horroroso, difícil de trabalhar. Então a gente troca, né, usa em quilowatt-hora. Cuidado, moçada, é quilowatt vezes hora. Então não vai dizer quilowatt por hora, né? E medir a energia em quilowatt-hora, embora seja uma coisa que gera alguma confusão, não precisava, né? Porque quilowatt-hora está evidentemente, é uma unidade evidentemente composta de um valor de potência vezes um valor de tempo. E potência vezes tempo é energia, cara. Não tem por onde escapar, né? E não tem essa coisa de watt vezes segundo para dar joule, porque é quilowatt vezes hora dando quilowatt vezes hora, direto, né? Sem ter muito como confundir. Se você tiver avisado, claro, né? Senão a confusão é quase direta. Bom, povo, aí assim, qual é a relação entre as coisas? A relação entre as coisas é que 1 kWh é 1 kW vezes 1 hora. Nas unidades para dar joule, né, que são watt e tempo em segundos, 1 kW é 1.000 watts, 1 hora são 3.600 segundos, então 1 kWh corresponde a 3,6 vezes 10 a sexta joules. 3,6 vezes 10 a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta joules. São 3.600.000 joules. Então imagina você
que lá no mês de julho está dando 215 kWh, 215 kWh é um consumo razoável para uma casa, vezes 3 milhões e 600 mil, e havia um consumo de 774 bilhões de joules. Pô, não tem cabimento, né? A unidade de quilowatt-hora, de fato, é bem mais conveniente para esse tipo de conversa aí, tá? Olá, moçada, Enem 2010. A energia elétrica consumida nas residências é medida em quilowatt vezes hora. Errou o Enem ali, hein? Por meio de um relógio medidor de consumo. Nesse relógio, da direita para a esquerda, unidade, dezena, centena, milhar, normal. Se um dos ponteiros estiver entre dois números, considera-se o último número ultrapassado pelo ponteiro. Suponha que as medidas indicadas nos esquemas seguintes tenham sido feitas em uma cidade em que o preço do quilowatt vezes hora fosse de 20 centavos. Moçada, vamos ter que olhar para as marcações do relógio no mês passado e agora, né, na leitura atual, ver qual foi o consumo total e multiplicar por 0,20 para achar o valor. Mas o difícil do exercício, né, é fazer essa leitura direitinho aí. Então vamos lá, no mês passado eu tenho aqui 2.000, aqui está entre o 5 e o 6, 5, 2.500, entre o 6 e o 7, 6, 60, entre o 3 e o 4, 3. 2.563 kW vezes hora, Enem. Acorda aí, filho. Na leitura atual, temos ali ainda 2.000. Aqui está entre o 7 e o 8, 700. Aqui está direitinho no 8, hein, moçada? Sacanagem do Enem. 83. Difícil, né? Parece que está um pouquinho antes do 3, tal. Delicado ali a pergunta do Enem. Então vamos lá, moçada. Se era 2.563, foi para 2.783, tivemos aí um consumo de 220, certo? 220 kWh. 220 vezes 0,2, o consumo vai ser de R$ 44,00, alternativa E. Tá tranquilo, moçada? Era isso, meus caros. Beleza, então, moçada? Espero que vocês tenham aproveitado, curtido essa aula também. Vejo vocês na próxima. Um abraço. Até lá.